Bons dias. Começaremos como habitualmente daqui a 10 minutos. Se alguém tiver alguma questão, aproveite. Posso anunciar que gravei há uma hora atrás, mais ou menos, uma aula adicional, que já não faz parte da matéria para teste, mas que pretende completar um bocadinho ahm, os últimos resultados que tínhamos falado sobre continuidade, diferenciabilidade e integrabilidade de séries de potências, particularmente relativamente à continuidade. Eventualmente estenderei a gravação também para falar de integrabilidade e diferenciabilidade. Foram resultados que apresentei na segunda-feira, sem justificação por aí além. A justificação acontece que é importante e dá para perceber o que se faz para outras séries de funções que não as séries de potência. Portanto, isso aparecerá como um link no sumário da aula de segunda-feira, que ainda não lancei, que espero fazer dentro de algumas horas. Entretanto, relembro que estão disponíveis as inscrições para o segundo teste, que será organizado em modos similares ao primeiro teste. Haverá um número de pessoas que, devido a circunstâncias que têm a ver com a pandemia, farão a prova remotamente. Ok? Essas pessoas serão notificadas por e-mail, provavelmente na próxima sexta-feira, para fazermos um ensaio geral do teste, ahm, antes do teste propriamente dito. Para isso será usado o e-mail que está no Fênix, como sendo o e-mail oficial do aluno. É importante que vocês leiam esse e-mail. Ah, no primeiro teste, havia duas pessoas envolvidas em tal situação. Uma fez o teste, sem problema algum. A outra teve problemas de conectividade ao Zoom, para fazer o teste. Eu quero evitar que isso volte a repetir, daí a existência do ensaio geral. Lembro que há sessões de dúvidas, até fazermos a última prova, até fazermos o exame e a repetição de teste. Os meus horários de sessões de dúvidas mantêm-se iguais ao que eram durante o período de aulas, para não haver confusões. De qualquer maneira, vocês podem consultar os horários de dúvidas na página de horários do site da cadeira. Bom, sobre anúncios vários é tudo. Esta aula vai ser sobre problemas relativos a séries. Portanto, é uma aula de problemas, de facto. Em termos de matéria, acabamos de segunda-feira. Temos matéria obrigatória. Em termos de mais um bocadinho de matéria para se entender o que é que se fez na segunda-feira, haverá a tal aula gravada offline que aparecerá como um link no sumário da aula de segunda. Bom,
Vamos começar com, bom, daqui a pouco, com estas séries que acabei de escrever. O exercício 7.1 é muito simplesmente estudar a série quanto à convergência. Nós temos vários resultados sobre convergência e divergência de séries. Vamos tentar ver o que é que podemos dizer sobre cada um destes. Eu espero que vocês me interrompam sugerindo soluções. Bem? Eu, como costumo, tirei-vos o som a todos, porque senão os ruídos de fundo vários interferem muito. Portanto, vocês, para dizer alguma coisa, têm que repor o som do vosso microfone. Está bem? Vamos esperar mais um bocadinho e depois começamos. Ora bem, primeiro exercício. A série de termo geral n sobre n mais 1. Convergente ou divergente? Alguém tem uma sugestão? Ninguém consegue dar um palpite sobre esta? Vocês estão em maus lençóis. Ok. Essa série é similar à série. Nessa sucessão é similar à sucessão 1. Então, se dividirmos a n sobre bn e calculamos o limite e virmos que tende para o mesmo, o que vai acontecer, vai divergir o n sobre n mais 1. Exatamente. Portanto, o termo geral, que é n sobre n mais 1, tem limite 1. O termo geral de uma série, para a série ser convergente, é necessário que pelo menos o termo geral tenda para 0. Como n sobre n mais 1 tende para 1, portanto, esta série diverge. Okay? Portanto, a humilde condição necessária de convergência, o termo geral tender para 0, resolve-nos a questão aqui. Quanto à segunda série, somatório de K, aqui K é usado como variável muda, em vez de N, mas é o costume. Somatório de K de 0 até infinito, de exponencial de K, π levantado a menos 2K. Alguém tem uma sugestão? É uma série geométrica de razão superior a 1, pensou? Não, É sobre π quadrado, acho eu. Isto pode-se escrever como somatório de K de 0
infinito de E sobre π quadrado levantado a capa. Portanto, isto é uma série geométrica de razão E sobre π quadrado. E sobre π quadrado é um número positivo menor do que 1, porque é 2, qualquer coisa, π é 3, qualquer coisa, portanto, isto andará à volta de 2 nonos levantado a capa. Né? Mas o que é importante é que é algo de certeza que é menor do que 1. Portanto, eu até posso escrever a soma desta série. Como isto começa com k igual a 0, portanto, o primeiro termo é 1, a soma vai ser simplesmente 1 sobre 1 menos a razão, que é E sobre π quadrado. Portanto, esta é convergente. E isso graças ao que nós sabemos sobre um tipo muito particular, mas extremamente importante, de séries, que é as séries geométricas. Okay. Terceira, somatório de n de 1 até mais infinito de 1 sobre n mais 1, n mais 2. Comparar com 1 sobre n quadrado. Olha, amanhã à tarde. Ah? Ok. Portanto, 1 sobre n quadrado. Uma boa ideia. Portanto, isto é uma série de termos positivos. Aliás, como todas as outras que tínhamos para trás. 1 sobre n mais 1, n mais 2. Nós olhamos para aqui e vemos, isto é um polinómio de segundo grau que está em denominador. O termo mais importante é o n quadrado. Será que isto se comporta como 1 sobre n quadrado? Bom, se eu considerar o quociente disto dividido por 1 sobre n quadrado, é fácil ver que este quociente tende para 1. Portanto, as séries cujo termo geral é este, que está em causa aqui numa linha C, o somatório de 1 sobre n quadrado, tem a mesma natureza. Portanto, como o somatório de 1 sobre n quadrado é convergente, eu posso dizer que esta também é convergente. Portanto, isto é à custa de uma comparação feita graças a este resultado sobre limites que conhecíamos, que permitia-nos muitas vezes simplificar, fazer comparações. A linha E. Esta é um bocadinho mais disfarçada. Somatório de 1 até mais infinito de raiz de n mais 1 menos raiz de n. Alguma sugestão? Podemos multiplicar e dividir pelo conjugado, talvez. Sim. Se vocês fizerem isso, portanto, usarem um truque velho que vocês têm para diferenças de raízes quadradas, em numerador vamos ficar com n mais 1 menos n, a dividir por raiz de n mais 1 mais raiz de n. Coisa que simplifica para 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Okay? Portanto, isto é um quociente, duas coisas que são positivas. É mais fácil de perceber o que é que se passa aqui. Mas nós olhamos para aqui e pensamos, bom, isto deve-se comportar como 1 a dividir por raiz de n. Okay? Porque aquele comportamento de raiz de n mais 1 é igual ao de raiz de n, enfim. 1 sobre 2 raiz de n, mas isso é a mesma coisa do ponto de vista de convergência. Não é? De maneira que eu posso considerar o quociente entre este termo geral e 1 sobre raiz de n. Portanto, agora, apagando este cálculo usando o truque do conjugado, vou apagá-lo. E dizer, bom, o que se passa
este quociente, graças ao truque de conjugado, isto é a mesma coisa do que mostrar isto. Isto tende para um meio. Se fizerem simplificações habituais, dividirem por raiz de n numerador e denominador, depois de simplificarem um bocadinho. Ok, portanto, as séries são das duas naturezas. Como esta, que é uma série de Dirichlet, com expoente igual a um meio, como esta diverge, então a série que para onde estávamos a olhar também diverge. Já agora, eu vou mostrar-vos uma outra maneira de fazer isto. Que ainda é talvez um bocadinho mais difícil lembrarmos dela do que este truquezinho algébrico de multiplicar pelo conjugado da diferença de raiz. Uma outra coisa que eu podia ter feito aqui era dizer assim, raiz de n mais 1 menos raiz de n é da forma an mais 1 menos an, em que an é igual a raiz de n. Certo? Bom, portanto, eu estou a lidar com uma série da forma, tem esta forma particular. Uma série destas é o que se diz uma série de Mengoli. Portanto, o seu termo geral é a diferença de dois termos consecutivos de uma certa sucessão. Quando temos uma possibilidade de escrever isto, bom, temos sempre a possibilidade de escrever isto, mas o que interessa é uma possibilidade de escrever isto de maneira que nos possibilita fazer as contas que eu vou descrever a seguir. A sucessão de somas parciais desta série, portanto, de Sn Sn por a soma de k de 1 até n de ak mais 1 menos ak, eu descubro que este Sn consegue, portanto, o termo de ordem n da sucessão de somas parciais pode-se escrever de maneira muito simples em termos da sucessão de termo geral a n, porque isto que é que vai ficar? Vai ficar A2 menos A1 mais A3 menos A2 mais A4 menos A3 mais por aí fora, até chegar ao último termo, em que temos AN mais 1 menos AN. Acontece que todas as parcelas nesta soma cancelam mutuamente, exceto duas. Portanto, este A2 cancela-se com aquele A2, o A3 com o A3, o A4 também haverá um A4 algures com que se cancela. Aquele AN no fim, também há um AN aqui para trás, ali dentro dos pontinhos, de maneira que vou ficar simplesmente com AN mais 1 menos A1. Ou seja, o que eu descobri é que a soma de 1 de K de 1 até N, K mais 1 menos AK, é igual a AN mais 1 menos A1. Portanto, a soma da série é o limite da sucessão de somas parciais.
Ora, só que a sucessão de somas parciais por uma série deste género consegue-se escrever em termos da sucessão, termo geral AN, de uma maneira muito simples, que neste caso particular é raiz de n mais 1 menos raiz de 1. Sucessão essa, que tende para mais infinito. Portanto, vocês estão a ver que eu provei diretamente que a sucessão das somas parciais tende para mais infinito. Portanto, tenho uma série de... Okay? Portanto, para séries que são séries de Mengele, em que se pode fazer esta habilidade ou variantes desta habilidade, vocês verão, há exercícios no livro do professor Campos Ferreira sobre séries de Mengele e outras parecidas. Pode-se fazer algo do mesmo género quando, em vez de AN mais 1 menos AN, temos AN mais 2 menos AN. Okay? Nesse caso, a soma, termo de ordem n da sucessão de somas parciais vai ficar AN mais 2 mais AN mais 1 menos A1 menos A2. Okay? Mas pode basicamente fazer o mesmo raciocínio. Okay? Portanto, esta ideia, às vezes, quando temos muita sorte, permite-se decidir se uma série é convergente ou não e, inclusivamente, calcular a soma da série. Okay? Já agora, voltando ao exercício anterior, portanto, que era aquele com somatório de n de 1 até mais infinito de 1 sobre n mais 1, n mais 2. Se vocês, nesta série, portanto, já vimos que isto é convergente por comparação com 1 sobre n quadrado. No entanto, como vocês estão industriados relativamente a um método de composição em frações simples, vocês sabem que escrever este 1 sobre n mais 1, n mais 2, como, ora, deixem-me cá ver, não vou fazer composição em frações simples, mas se quiser façam, para se convencerem que isto não é obtido por magia. Se eu considerar 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 2, isto é exatamente igual. Façam a conta, não é? Fica n mais 2 menos n menos 1. Dá aquilo que eu quero. Portanto, esta série é a mesma coisa do que esta. E escrito assim, milagre, tenho uma série de Mengele. Portanto, neste caso, o que é que eu descubro sobre o termo de ordem n da sucessão de somas parciais? É que vai dar, portanto, se, enfim, usando a notação que eu usei para o outro exemplo, AN igual a 1 sobre n mais 1, o SN vai dar 1 sobre n mais 2 menos 1 meio. Okay? Isto tende para desculpa. Portanto, vai dar com sinais trocados, não é? Porque o que eu tenho aqui é o termo de ordem n mais 1 menos o termo de ordem n mais 2. A derivação que eu fiz atrás, escrito ao contrário. Portanto, é isto. Isto vai tender para 1 meio. Okay? De maneira que esta série, que eu só tinha feito e mostrado que era convergente por comparação, até consigo calcular a sua soma, usando aquela ideia das séries de Mengele e depois de fazer uma decomposição em frações simples, no princípio. Okay? Bom, vamos ver outros exemplos. As mesmas ideias funcionam, por exemplo, no set
1F. O set 1F é a soma de n de 1 mais infinito de raiz indiciane de n menos raiz indiciane mais 1 de n mais 1. Okay? Portanto, o que vocês têm aqui é algo da forma soma de n de 1 é infinito de an menos an mais 1, em que o an é a raiz indiciane de n. Que é uma sucessão, vocês sabem que tende para 1. Porquê? Isto é uma raiz indiciane do termo, uma sucessão de termos não negativos, não é? De positivo. Portanto, aquele teorema sobre o limite da quociente entre termos consecutivos permite-nos dizer, como o limite n mais 1 sobre n dá 1, este também vai para 1. Okay? De maneira que esta sucessão tende para 1, de maneira que a soma desta série vai dar o quê? Vai dar o... Vamos ficar com A1 menos limite do raiz indiciane de n. Okay? Então, se vocês fizerem a derivação do que fiz para as séries de Mengele para esta, é isto com que vocês vão ficar. Ora, o A1 é a raiz indiciane de 1. O limite de raiz indiciane de n também vai ser 1. De maneira que eu estou a obter um disparate. Que é 0. O que nitidamente não pode ser, não é? O que é que eu estou a fazer mal? Ora, eu tenho isto, tenho A1. Vamos fazer isto mais devagarinho, não é? Portanto, o termo, vamos apagar aqui. Portanto, a soma k de 1 até n de raiz índice k de k menos raiz índice k mais 1 k mais 1. O que é que vai ser? Vai ser raiz índice 1 de 1 menos raiz índice 2 de 2. E continuo por aí fora até chegar a raiz índice n de n menos raiz índice n mais 1 de n mais 1. Estes todos vão se cortar até aqui, sobra-me aquele e aquele, e não há dúvida, está certo. O meu vício de raciocínio, portanto, eu entrei em pânico, mas há aqui uma coisa, não é? Que é o sinal destas diferenças. É perfeitamente possível que a soma seja 0. Portanto, esta também se pode fazer da mesma maneira. Vamos lá ver outras interessantes. Já agora, a linha I, já que estamos a falar de séries de Mengele, a linha I, vocês têm somatório de 1 até mais infinito de logaritmo do quociente entre n e n mais 1. Esta faz-se bem se usarmos as propriedades do logaritmo, não é? Porque isto transforma-se
em o logaritmo de n menos o logaritmo de n mais 1. De onde, como o logaritmo de n tende para mais infinito, bom, isto vai ser uma série de Mengele, mas divergente. Vocês conseguem provar diretamente, considerando o termo de ordem n da solução de somas parciais, que esta série vai ser. Portanto, usando o raciocínio das séries de Mengele. Mais outras interessantes que tínhamos neste exercício. Também a série de Mengele, por exemplo, a linha O, tem um arco tangente de n mais 1 menos arco tangente de n. Essa vai ser convergente. O arco tangente vai ter um limite finito. Outras engraçadas. A linha Q. Professor, Diga. não é a linha F que estava a fazer ainda há bocadinho, que depois na soma deu tal 1 menos 1 igual a 0. Eu não percebi. A série é convergente ou é divergente? É convergente, é convergente. Ok. Obrigada. Portanto, nós verificamos que a sucessão de somas parciais tende para 0, de maneira que a série é convergente. Ok, obrigada. Bom, agora, já tinha visto para aqui uma interessante. A linha Q. Soma de capa de 1 até infinito de k levantado a k sobre k fatorial. O que é que vocês acham desta? É divergente. É divergente, exatamente. Portanto, k levantado a k sobre k fatorial, vocês conseguem provar que isto tende para mais infinito. Se quiserem, usem a razão entre dois termos consecutivos para verificar isso. Mas descobrem que k levantado a k sobre k fatorial tende para mais infinito, portanto a série diverge. Eu pus esta aqui pelo meio, porque quando nós estamos a usar teoremas de comparações, etc., a ver esta é convergente, tá? É muito fácil perdermos a vontade de usar a condição necessária de convergência. Okay? Porque temos de estar sempre, antes de começarmos a fazer coisas complicadas, pensar, será que a condição necessária de convergência funciona? E nesta, de facto, não funciona. Ora bem, vamos para o exercício 2. Ou seja, no 2 podemos, por exemplo, considerar a linha B. A linha B temos soma de 0 até mais infinito de 2 levantado a n sobre n ao quadrado mais n fatorial. Ora bem, o que é que eu posso suspeitar sobre esta? Bom, naquele denominador, o n quadrado e o n fatorial vai se tornar muito mais importante que o n quadrado rapidamente, não é? De maneira que é de suspeitar que esta e a série termo geral 2 levantado a n sobre n fatorial tenham a mesma natureza. Coisa que vocês provam com facilidade, não é? Porque 2 levantado a n sobre n quadrado mais n fatorial a dividir por 2 levantado a n sobre n fatorial, de facto, é fácil provar que isto tende para 1. Logo, tem a mesma natureza. Querendo-se dizer, ou ambas são convergentes ou ambas são divergentes, que o somatório de 2 levantado a n sobre n fatorial. 2 levantado a n sobre n fatorial,
vocês chamarem a isto a n a 2 vontade a n sobre n fatorial, vocês verificam que a n mais 1 sobre a n vai ficar 2 sobre n mais 1, tendo para 0. Ok? Portanto, graças ao teorema muito conhecido sobre o quociente entre termos consecutivos de séries, termos positivos, tender para algo menor do que 1, então eu posso afirmar que a série é convergente. Portanto, esta série converge. No entanto, eu posso fazer isto de maneira muito mais rápida, porque nós sabemos qual é a série Taylor da exponencial, ou seja, sabemos que a exponencial de x é igual a somatório de k de 0 até mais infinito de x juntado a k sobre k fatorial, de maneira que aquilo que nós temos aqui, começando em 0, é exatamente a exponencial de 2. Okay? Portanto, para completar este exercício num teste, vocês podem dizer, isto é exponencial de 2 e acabou. Portanto, é convergente, está feito. Setor, Okay? Se não soubéssemos isso, tinha que ir por este processo que eu tinha dito. Diga lá. aí Sim. do primeiro método que usou, provou convergência ao provar que o limite de 2 elevado a n sobre n quadrado. Não foi convergente. Eu provei é que as duas, portanto, para cima desta linha horizontal, o que eu provei foi que as duas séries, com termo geral, o original, uma, e a outra, 2 vontade n sobre n fatorial, têm que ter a mesma natureza, ou ambas convergentes ou ambas divergentes. Depois, para justificar que a segunda, ou seja, fui deitar o lixo fora no termo geral da primeira série, ok? Depois, para esta, ou bem que usava este critério que esbocei aqui, ou então simplesmente dizia, isto é exponencial de 2, eu sei que é convergente, é uma daquelas que nós estudamos, está bem? Reparem que também poderia ter começado, podia ter feito de outra maneira, não é? Podia ter começado com a série original, podia ter logo para essa considerado o AN mais 1 sobre a AN, sendo o AN o termo geral da série original. As contas dão mais complicadas, um bocadinho mais complicadas, um bocadinho mais pesadas, mas também é fácil de provar que o limite é 1. Que o limite é 1 não, que o limite do AN mais 1 sobre a AN também é 0. Portanto, seria fazer estas duas coisas tudo de uma vez. Bom, outras séries que há por aqui nestes exercícios e que podem ser interessantes. Consideremos, por exemplo, o 7, 2, N. 7, 2N, temos somatório 2 a mais infinito de arco tangente a N sobre N ao quadrado menos 1. Okay? Para esta série, eu podia, por exemplo, sem grande sofisticação, podia dizer assim, o arco tangente eu sei que é uma função limitada, majorada em particular. Se era termos positivos, portanto, eu lembro-me imediatamente que isto vai ser, de certeza, menor que π sobre 2 sobre n ao quadrado menos 1. A série de termo geral 1 sobre n ao quadrado menos 1 converge, pois é comparável
com somatório de 1 sobre n quadrado, ou seja, se considerarem o coeficiente entre 1 sobre n quadrado e 1 sobre n ao quadrado menos 1, as duas são da mesma natureza, não é? Esta, um somatório de 1 sobre n quadrado, é uma série de Dirichlet convergente, portanto, está resolvido. Claro está que também podia ter feito isto mais depressa, não é? Comparando logo o termo geral da série original com 1 sobre n quadrado, fazendo quociente das duas coisas. Portanto, alternativamente, podia ter dito a arctangente é n sobre n ao quadrado menos 1, a dividir por 1 sobre n quadrado, vai tender para π sobre 2, de maneira que isto é um número maior que zero, são duas séries de termos positivos, portanto não é mais infinito, é um número real positivo, de maneira que as duas séries são da mesma natureza. Outras. A ver se encontro a lista de exercícios. Eu não tenho muito quarto de hora ainda. Uh, 2, 7, 5. O 7.5 é um exercício que envolve, pelo menos em algumas alíneas, usar o critério do integral. No 7.5 consideramos, por exemplo, a linha A. Aí tenho esta série. Ok? Reparem que 1 sobre n logaritmo de n vai ser maior a partir de certa ordem, a partir de certa ordem, enfim, para n maior ou igual a 2, vai ser maior que 1 sobre n quadrado. Ok? Porque o logaritmo de n, e n, o quociente das duas coisas, a quem ganha é o n, vai para infinito mais depressa. Coisa que vocês podem justificar com os estudantes, logaritmo de x sobre x. Não é? Por outro lado, isto fica menor que 1 sobre n. Okay? Aquilo que eu acabei de escrever é totalmente inútil. Porquê? Porque a série de termos geral 1 sobre n quadrado é convergente, mas eu estou a minorar por essa, não me serve de nada. Estou a majorar com a série de termos geral 1 sobre n, que é divergente. Portanto, isto não serve para nada. Tenho as comparações ao contrário do que me dá jeito. Okay? De maneira que vamos pensar de outra forma. E a outra forma vai ser pensar como, reparem que, pensar na seguinte função, f de x é igual a 1 sobre x logaritmo de x. Esta função f está definida para x maior que 1, é decrescente, okay? De maneira que o critério do integral deve-me dar alguma informação. Okay?
Pois bem, se eu considerar o integral entre... Não pode ser entre 1, tem que ser entre qualquer coisa maior. 2 e x e 1 sobre t logaritmo de t. 1 sobre t logaritmo de t, eu sei primitivar. A primitiva é o logaritmo do logaritmo de t. Calcular entre 2 e x. Quanto é que isto dá? Dá logaritmo de x menos logaritmo do logaritmo de 2. Que é algo que vai para mais infinito, quando x vai para mais infinito. Portanto, usando o critério do integral, que no fundo é uma comparação entre este integral e a sucessão de somas parciais da série, posso concluir que a série é divergente. Portanto, esta série diverge pelo critério do integral. Professor, pelo critério da razão, se calhar era mais rápido, não? Pelo critério da razão, você não consegue ir a lado nenhum. Se ficamos com n logaritmo de n sobre n mais 1 logaritmo de n mais 1, o que tende para 1. E o que é que isso lhe adianta? Quando tende para 1 não é Quando divergente? tende para 1 não apanha nada. Ok. Portanto, por exemplo, a série de termo geral n, que é divergente, como você sabe, se considerar n mais 1 a dividir por n, tende para 1. A série de termo geral 1 sobre n quadrado, se considerar o quociente entre dois termos consecutivos, também tende para 1. Ou seja, quando tende para 1 quociente entre termos consecutivos, não se pode concluir nada. Okay? Portanto, temos que fazer algo mais sofisticado aqui, e a sofisticação aqui é o critério do integral. Okay? Portanto, nesse exercício 5, tenham presente o critério do integral. Nem sempre é preciso, não é? Por exemplo, na terceira linha, na linha C, a linha C, vocês têm lá somatório 2 até infinito, 1 sobre n quadrado, logaritmo de n. Não é? Só que aqui, 1 sobre n quadrado, logaritmo de n, é mais pequeno que 1 sobre n quadrado. E a série de termo geral, 1 sobre n quadrado é convergente, de maneira que vocês podem usar o critério de comparação rapidamente. Ok? Mas, em geral, nestas linhas deste exercício 5, vocês têm que puxar um bocadinho pela cabeça para decidir o que é que podem fazer. Coisas mais sofisticadas. Por exemplo, o exercício 6, que é mostre que a série notório de 1 até mais infinito de logaritmo de n mais 1 sobre n menos logaritmo de n, com este termo geral, é convergente. Parece algo bastante surpreendente. Okay? Reparem que isto dá uma ideia de Mengele, mas não é Mengele, porque vocês têm ali algo, não é exatamente, não é o termo de ordem n mais 1 de uma sucessão, menos o termo de ordem n. Há uma perturbação do termo de ordem n menos o termo de ordem n relativamente ao logaritmo de n. No entanto,
consegue-se estabelecer a convergência pensando da seguinte maneira. Isto é a diferença de valores de uma função entre dois pontos, sendo esses os pontos o n mais 1 sobre n e o outro n. Okay? Ou seja, se eu considerar f de x igual a logaritmo de x, vocês têm ali o f de n mais 1 sobre n menos f de n. Certo? Ou seja, a diferença de valores de uma função, muito simpática, o logaritmo, é entre dois pontos do seu domínio. Se vocês estiverem lembrados do teorema de Lagrange, o teorema de Lagrange permitia escrever a diferença de valores de uma função, desde que ela fosse diferenciável, no intervalo aberto, contínua, no intervalo fechado, definido pelos dois pontos, como a derivada num ponto, algures no meio, vezes o comprimento do intervalo. Eu posso fazer exatamente isto aqui. Portanto, eu posso dizer, pelo teorema de Lagrange, isto é a diferença dos argumentos. Ora, a diferença dos argumentos é 1 sobre n, vezes uma derivada do f, algures num ponto intermédio. Como é que será um ponto intermédio? Bom, os pontos são n e n mais 1 sobre n. Será da forma n mais... Vou usar aquele θ entre 0 e 1, para arranjar um ponto intermédio, não é? Mais θ 1 sobre n, para um certo θ. Okay? Portanto, isto foi obtido pelo teorema de Lagrange. Agora, a derivada do logaritmo, o f', é 1 sobre x. De maneira que aquilo que eu escrevi pode ser escrito como 1 sobre n vezes 1 sobre n mais θ 1 sobre n. Ok? Coisa, como o θ está entre 0 e 1 e o 1 sobre n é positivo, de certeza que é menor que 1 sobre n quadrado. Ok? Portanto, depois de alguma tortura pelo teorema de Lagrange, vocês acabam de descobrir que este termo geral é menor que 1 sobre n quadrado. Okay? Como o logaritmo é uma função crescente, isto é uma sucessão de termos positivos, de maneira que podem usar o critério de comparação e dizer que, como o somatório de 1 sobre n quadrado é convergente, esta série, que é uma série de termos positivos, também vai ser convergente. Já feito. Okay? Uma maneira alternativa de fazer isto. Okay? Usei aqui o teorema de Lagrange, vou usar um outro teorema, vocês também não estão à espera que eu use aqui. Portanto, uma alternativa para isto. É uma outra maneira de lidar com aquela diferença. Há um outro teorema que nós usamos para fazer conta, em que nos aparece a diferença de valores de uma função em dois pontos. É muito simplesmente a regra de Barrow. Okay? Ou seja, esta diferença podia-se ter escrito como um integral entre n e n mais 1 sobre n da derivada do f. Okay? Portanto, isso é uma outra maneira de escrever aquela diferença. Portanto, desta vez, em vez do teorema de Lagrange, regra de Barrow. A derivada do f, eu já disse há bocado que era 1 sobre x, não é? Portanto, isto é uma integral entre n e n mais 1 sobre n de 1 sobre t. Ok? E agora? Agora vocês sabem majorar integrais, funções positivas. Isto é de certeza menor ou igual ao comprimento do intervalo. Ora, o comprimento do intervalo é 1 sobre n. Ok? Vezes o supremo
da função integranda naquele intervalo. Ora, 1 sobre t é decrescente, portanto, o seu supremo ocorrerá no extremo inferior do intervalo e é também 1 sobre n. Eu cá tenho 1 sobre n quadrado outra vez. Portanto, a majoração por 1 sobre n quadrado consegue-se fazer destas duas maneiras. Uma, teorema de Lagrange, e outra, regra de Barrow. Okay? Este exercício serve-vos também para vos impressionar que estas coisas em matemática, lá por termos dado em capítulos diferentes o teorema de Lagrange, a regra de Barrow e as séries, estas coisas voltam-se a encontrar ao virar da esquina com muita facilidade. Está bem? Bom, ainda tenho 3 minutos. Vamos aqui fazer algo. Já não dá tempo, passo da hora com certeza. Portanto, no próximo dia faremos coisas envolvendo séries de potências. Portanto, sexta-feira farei exercícios sobre séries de potências e coisas como o critério de Leibniz. Não fiz nenhum exemplo hoje. Ok, com o exercício 10, poderia começar agora a fazer coisas do exercício 10, mas certeza que demorava mais do que 1 minuto e tal que tenho. Okay? Portanto, o exercício 10 tem séries alternadas, em que vocês têm termo positivo, termo negativo, termo positivo, termo negativo, e em alguns desses casos o que há a fazer é usar o critério de Leibniz. Portanto, faremos algumas dessas alíneas para começar a próxima aula. Depois dedicar-nos às séries de potências, quase de certeza. Está bem? Portanto, por hoje é tudo. No sumário da aula de segunda-feira aparecerá um link para a tal aula extra sobre a continuidade de séries de funções via convergência uniforme. Isso eventualmente estará pronto daqui a algumas horas. Por hoje é tudo. Se alguém tiver dúvidas, diga. Professor, Diga. neste último exemplo, não havia nenhuma maneira de fazer pelo critério do integral. Pelo exemplo, se eu- critério de se eu integral. juntasse Se eu juntasse, Não. por exemplo, os logaritmos ao... Houve muita gente. Eu lembro quando este exercício no teste, não foi assim. Houve muita gente que se lembrou também de critério de integral. Isto cheira-me a critério de integral, vou tentar fazer o critério de integral. E houve muitos falhanços a tentar fazer pelo critério de integral. Porque o que é que eu preciso? Para usar o critério do integral, nós precisamos de uma função que major ou minor o termo geral da série, nos naturais, e que seja monótona, decrescente e positiva também. Se é monótona, e tenha monótona, decrescente e positiva. Pronto. E não é nada óbvio como arranjar essa função. Okay? Nós temos ali o logaritmo, mas não é essa a função, não é? Portanto, temos uma diferença de valores de uma função em 2 pontos. Okay? A única relação com integrais que funciona é esta segunda hipótese que eu fiz de escrever isso como um integral da derivada dessa função, que é o logaritmo, e estimar o integral. Okay? Portanto, pelo critério do integral, não. Ok, senhor, obrigado. Não estou a dizer que seja impossível, pode ser que haja uma maneira mirabolante de você fazer isto pelo critério do integral, mas não acho que seja uma maneira natural de calcular. Ok?
E vi muita gente a falhar a tentar fazer. Professor, no último exercício, Sim, neste. o supremo do intervalo, o professor disse que é Está 1 no sobre supremo do n. intervalo. O supremo da função integranda no intervalo. Ora, 1 sobre t é uma função decrescente. Ok? Portanto, o seu supremo, que vai ser o seu máximo, vai ocorrer no extremo inferior do intervalo. Ok. O extremo inferior ao n. Okay? Portanto, é 1 sobre n. Okay? Obrigado. Nada. Professor, Diga. estava aqui a pensar em fazer E elevado ao somatório, porque isso daria uma multiplicação e depois O que usar é que alguma tem aí? O que é que você está a pensar a propósito do último exercício. do último Porque, exercício? Diga. porque nós chegamos com a multiplicação de termos, penso eu, quase que são muito perto de 1 e depois as propriedades da exponencial poderiam dar alguma coisa, talvez. Portanto, vamos lá ver se eu entendo o que você está a me dizer. Está a pensar em escrever aquilo como um único logaritmo. O logaritmo de n mais 1 sobre n, tudo a dividir por n. Exato. E depois tentar brincar com isso. Bom, portanto, que é uma soma. Portanto, tem uma. A sua sucessão de somas parciais é uma soma de logaritmos. Ok? Você diz, as somas de logaritmos são logaritmos de produto. Ok? Bom. Ok, tudo isso é verdade, mas não estou a ver como é que se consiga chegar lá. Pois é, eu já estive a Porque tentar, você está mas perto de um, mas estar perto de um não lhe dá. Ou seja, o que lhe interessa é a diferença para um, não é o um. Ok? De maneira, portanto, tem que estimar muito bem aquilo que está a acontecer. Mas, já agora digo-lhe uma coisa, essa ideia tem os seus méritos. Por exemplo, é possível estudar produtos infinitos. Portanto, séries são somas infinitas. Não é? Também é possível estudar produtos infinitos. E em produtos infinitos, como é que se faz? Bom, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos, passa-se para a série. Portanto, a ideia é essa. Okay? Portanto, essa ideia é uma ideia interessante. Okay? Só que em matemática, quando se está a tentar provar alguma coisa, enfim, há muitas ideias interessantes que nos passam pela cabeça, mas uma ideia interessante que funciona é uma coisa mais difícil de chegar. Ok? ok, obrigado. Nada. Até a próxima.